Veja só essa história. Meu nome é Suzana e hoje eu vou contar a minha história. Eu sempre tive uma vida de muita luta. Eu não tive muita sorte no amor, me envolvi com muitos homens e cheguei onde cheguei hoje, prestes a completar 60 anos, sozinha. Eu dependo unicamente do meu trabalho para sobreviver. Eu já tive momentos melhores, mas nessa época as coisas estavam bem difíceis. Eu trabalhava no que aparecesse. Geralmente fazia faxina, o que mal dava para pagar o aluguel da pensão onde eu morava. Às vezes eu me revoltava com a minha situação, chegava a me sentir muito triste. Eu que tive tantos sonhos, que pensava que poderia ter uma vida digna, uma casa só minha, um trabalho decente. Eu estava aqui, tendo que lutar pela comida que eu comeria naquele dia, sem reservas, sem amigos, sem amor. O que eu precisava era ter paciência, que as coisas haveriam de melhorar, mas eu não tinha mais nenhuma esperança. Foi quando eu recebi uma ligação surpreendente de uma dessas agências de emprego. Eu não sei ao certo qual, já que eu havia feito ficha em várias delas. Era uma proposta de trabalho que caiu do céu, para ser governanta na casa de um casal numa cidade do interior. Queriam saber se eu me propunha a me mudar de cidade, já que eu deveria morar nessa casa. Quando me falaram o valor do salário, eu quase caí para trás. Era um bom dinheiro, o suficiente para eu viver bem e poder guardar algum. Mas ultimamente eu me preocupava muito com isso. Eu estava com quase 60 anos e sabia que eu não poderia trabalhar para sempre. Ainda que eu me aposentasse, como eu ia conseguir viver apenas com uma aposentadoria? Eles disseram que eu teria todas as despesas da viagem paga e eu decidi aceitar. Parecia que aquele era um emprego perfeito para mim. Eu fui o caminho todo pensando que eu estava fazendo uma loucura. Eu larguei tudo para ir para um lugar que eu mal conhecia, com gente que eu nunca tinha visto. E eu não sabia o que estava por encontrar. Será que não era uma grande roubada? Pensava nisso porque eu já havia me metido em algumas situações desse tipo. No entanto, quando fui procurada pelo motorista da família que eu ia trabalhar, eu pude notar que se tratava de um homem distinto. Ele foi me pegar na rodoviária e disse que os meus patrões estavam esperando por mim. Ele sabia até o meu nome. Eu entrei naquele carro cheia de desconfiança. Fiz algumas perguntas para o rapaz, que me disse que trabalhava para o casal há muitos anos. E me contou que eles não tinham filhos. Eu estava crente que eu teria que cuidar de crianças. E para mim aquilo foi uma surpresa. O que será que esperava por mim? Quando eu cheguei em casa, o Sr. Hugo e a Dona Isabela estavam esperando por mim. Era um casal jovem, ele deveria ter no máximo uns 40 anos e ela uns 35. Eu estava nervosa e eles notaram. Me disseram que não havia com que eu me preocupar. Me fizeram algumas perguntas, principalmente a esposa. Ela queria saber sobre a minha vida, se eu tinha uma família, se eu poderia me dedicar exclusivamente ao trabalho. O que eles mais queriam era uma pessoa que pudesse ficar ali o tempo todo, que não tivesse outra coisa para se preocupar. Pareciam ser boas pessoas, ele não falava muito, mas me olhava de um jeito um pouco perturbador. Eu nunca gostei de ser observada e ele não tirava os olhos de mim. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Logo chegou a Ana, a empregada da casa. Ela iria me mostrar todos os cômodos e me levar até o meu quarto. Depois de dias, eu estava deslumbrada com o meu trabalho e com aquele casal. Eu acho que eu nunca fui tratada com tanto respeito e distinção na minha vida. O serviço em si era muito simples, não havia estresse. A Ana era uma ótima empregada. Ela me explicou muita coisa sobre o funcionamento da casa. Não tinha muito segredo. Eu era responsável pela organização, escolha dos cardápios, manutenção. Eu fazia as compras, pagava algumas contas para a Dona Isadora. Tudo isso na maior tranquilidade. E me sobrava tempo. E eu voltei a ler uns livros, podia até
Aquele era o emprego que eu sempre desejei e eu faria qualquer coisa para me manter ali, pois eu sabia que aquela era uma chance de ouro que eu estava tendo. Para não ficar sem fazer nada, eu me lançava a qualquer empreitada. Gostava de servir o almoço pessoalmente. Aos poucos eu ia notando que eles tinham algumas preferências. Eu estava ali para isso, para satisfazer os meus patrões na medida de deixar a vida deles mais simples e prática. Como todo casal, às vezes eles tinham discussões e eu nunca me pronunciava, mas eu não conseguia entender porque eles tinham tantas discussões ultimamente. Era só uma das coisas que eu não entendia. Outra era porque eles não tinham filhos. Eles tinham dinheiro de sobra. Será que não viam que um filho poderia trazer a alegria que faltava para eles? Já estava trabalhando ali há 6 meses. Tudo ia muito bem. Até que o meu patrão, o Sr. Hugo, passou a implicar com pequenos detalhes. Era o café que eu servia que não estava bom, os livros que não estavam no lugar certo. Eu não sei como, mas ele sempre reparava em algum detalhe que eu não tinha visto. Eu sempre fui detalhista. Isso fazia parte do meu trabalho. Durante todo o tempo em que trabalhei como empregada, sempre soube que isso fazia toda a diferença. Eu não entendia por que de uma hora para outra ele mudou comigo. Se bem que ele nunca foi de elogios como a dona Isabela, que sempre reconheceu meu trabalho. Ele era um homem frio, distante. Eu mal conversava com ele a não ser sobre o trabalho. Talvez por isso mesmo eu sempre fiz o possível para agradar. Mas ultimamente parecia que todas as minhas tentativas naufragavam. Ele tinha o péssimo hábito de subir o tom de voz quando algo não o agradava. A implicância do meu patrão chegou a um ponto preocupante. Ele reclamava da comida e chegou mesmo a me dizer que eu precisava prestar mais atenção nas coisas, que eu estava ali para que as coisas corressem bem e não para que ele precisasse chamar a minha atenção a cada 5 minutos. Eu me lembro que a dona Isabela veio conversar comigo, perguntou o que estava acontecendo entre eu e o meu patrão, mas havia notado que ele havia mudado comigo. Ela mesma não via motivo para aquilo. Eu continuava fazendo meu serviço como sempre fiz. A cada dia que se passava, eu tinha mais domínio sobre a casa. Eu conhecia mais os hábitos dele. Tudo parecia ser mera implicância dele. Ela me fez algumas perguntas, quis saber sobre a minha vida antes de trabalhar ali. Era estranho que somente agora ela me perguntasse sobre isso, depois que eu já estava há tanto tempo ali. Na época, eu jamais desconfiaria do que estava se passando realmente. Eu fiquei sabendo de tudo isso muito depois, quando a minha patroa me confessou tudo. Ela começou a desconfiar que a implicância do marido comigo deveria ser porque ele achava que eu poderia estar roubando. Eu tinha que lidar com o dinheiro, mas sempre apresentei todas as notas de todas as compras que eu fazia e todas as contas que eu pagava. Nunca me passou pela cabeça tirar alguma coisa daquele casal. Eu ganhava bem, eu não precisava disso. Quase não tinha gastos ali e eu estava conseguindo juntar um dinheirinho. O Sr. Hugo estava sempre de cara virada. Quando não fingia que não me via, só abria a boca para reclamar de algum detalhe. Eu preferia pensar que ele estava com algum problema e descontava em mim, porque motivos mesmo eu não dava nenhum. Eu via que a dona Isabela olhava tudo isso com uma certa desconfiança. Ela chegou a me fazer algumas perguntas sobre dinheiro, conferir notas, o troco do supermercado, coisa que antes ela não fazia de jeito nenhum. A dona Isabela nem sempre estava em casa. Ela ia para o shopping, no cabeleireiro, e às vezes o Sr. Hugo trabalhava em casa. Eu soube pela Ana que minha patroa havia feito algumas perguntas sobre o que acontecia na casa quando ela não estava. Eu não entendi onde ela queria chegar com isso. Nada acontecia, era o de sempre. O meu chefe sempre emburrado, reclamando de tudo.
me tratando como se eu fosse a razão de todos os seus problemas. Havia um certo ódio no seu modo de falar. Eu me lembro que naquela tarde, quando a dona Isabela chegou, ele estava gritando comigo. Ele disse que ela precisava dar um jeito em mim e saiu. Ela então me pediu para sentar e disse em tom grave que me perguntaria aquilo apenas uma vez. Ela queria saber se eu estava roubando a casa. E para o meu espanto, me perguntou se eu estava tendo um caso com o marido dela. Eu fiquei chocada. Como ela podia pensar uma coisa dessas de mim? Eu tinha idade para ser a mãe dele. Aquilo não tinha nenhum cabimento. Nesse dia, acabamos conversando. Eu disse que me empenhava o máximo para evitar que ele se estressasse, mas parecia que nada poderia fazer com que o meu patrão deixasse de implicar comigo. Dias depois, a Ana me contou sobre uma conversa que ela ouviu entre o casal. A dona Isabela estava falando que ele implicava muito comigo, que eu era uma boa governanta e que dificilmente eles iriam encontrar alguém com a mesma dedicação, mas que a situação estava ficando insuportável e ela não aguentava mais ver o marido nervoso por coisas tão pequenas, que aquilo estava começando a interferir na relação deles. Ela sugeriu então que ele me demitisse, já que apesar dos pesares, ele não estava feliz com o meu trabalho. E assim que ela sugeriu isso, ele prontamente disse que não faria isso de jeito nenhum. Foi categórico ao dizer que eu não poderia ir embora. Ela estranhou, afinal, se ele não estava contente com o meu trabalho, por que continuar com algo que não estava dando certo? Ele disse que não iria me demitir e que ia fazer o possível para se policiar. Eu achei aquela conversa bastante estranha. Por mais que eu pensasse, eu não conseguia entender o que se passava na cabeça daquele homem. Eu tentava ser o mais prestativa que podia. A cada dia que se passava, eu me empenhava mais, sempre mantendo a discrição. De uma hora para outra, assim como um passe de mágica, o meu patrão parou de implicar comigo. Era uma mudança brutal. Ele voltou a ser aquela pessoa que eu conheci quando cheguei aqui. Falava baixo comigo, agradecia quando eu fazia alguma coisa por ele, apesar de mal olhar para mim. Eu notei que a dona Isabela estava achando tudo aquilo estranho. Ela me olhava com cara de quem desconfiava de alguma coisa e por várias vezes chegou a me perguntar se eu estava escondendo alguma coisa que ela deveria saber. Eu não sabia do que ela estava falando, não havia nada para esconder. Assim como ela, eu também ficava intrigada de ver como ele podia agir de modos tão diferentes em tão pouco tempo. O que será que acontecia com esse casal? Por mais que estejamos perto de uma pessoa, a gente nunca conhece o outro por completo. E era isso que eu pensava. Um dia recebi um homem distinto. A dona Isabela estava esperando por ele na sala. Levei o homem até ela e me retirei a pedido dela, que disse que não queria ser interrompida e me pediu com antecedência que não comentasse nada com o marido dela sobre a presença daquele homem em casa. Eu achei aquilo muito estranho, mas a mim não cabia fazer nenhum julgamento. Eu jamais desconfiaria que aquele homem era um detetive e que ela estava contratando os serviços dele para que ele investigasse a minha vida. O que eles afinal queriam comigo? Eu havia conseguido esse trabalho do nada. Foi como uma bênção que caiu do céu. Mas até então, eu não me questionava sobre isso. Não havia nada de errado, nem nada me fazia pensar que pudesse haver ali alguma coisa a mais. Meses depois, eu tive uma forte gripe e fiquei uma semana de cama. Quando eu voltei às minhas funções, comecei a ter alguns problemas. Eu sentia muitas dores no começo. Achei que era tudo decorrente da gripe, mas aquilo apenas se agravava. Os meus patrões começaram a notar que algo não ia bem comigo. E eu fazia de tudo para disfarçar. Nunca fui de procurar médicos. Sempre deixei para fazer isso quando não havia mais alternativas. A dona Isabela chegou a chamar o médico da família ao me ver tendo uma crise de dor de estômago terrível. Ele me examinou e disse que eu deveria ficar de repouso e me pediu para fazer vários exames. Eu fiquei com medo. Será que eu tinha alguma coisa grave que eu desconhecia? Ele me
diz que sem os exames não poderia fazer nenhuma previsão, mas que por hora eu deveria me esforçar o mínimo possível. Eu comecei a ficar preocupada. Como é que eu ia trabalhar? Por sorte, a minha patroa disse que faria o necessário para descobrir que tipo de doença eu tinha e que eu não deveria me preocupar com o trabalho. Eu comecei a fazer uma série de exames. Enquanto isso, fazia serviços mais leves. A Ana me ajudava com algumas coisas e eu sabia que eu deveria ficar em repouso, mas eu não conseguia ficar o dia todo deitada. Eu não me sentia bem, eu estava ali para trabalhar. Eu me lembro do dia em que aquele homem voltou e se trancou com a minha patroa na sala. Ela nunca me falou quem ele era. A única recomendação era que eu jamais mencionasse que ele esteve em casa para o Sr. Hugo. Eu mal sabia que ele estava investigando a minha vida. Mal sabia que naquele dia ele revelava para minha patroa algo que nem eu mesma sabia. Com o passar do tempo, eu fui piorando. Eu sentia muitas dores e o médico me disse que eu estava com um grave problema renal e que não havia solução para o meu caso a não ser um transplante. Eu não queria que eles soubessem, pois no fundo eu tinha medo de ser mandada embora. O que seria da minha vida longe daquela casa? Aos poucos eu fui me acostumando. Ali eu encontrei uma segurança que eu nunca tive em outro lugar. Eu não podia nem pensar o que seria perder isso agora. O meu patrão parecia calmo demais para o meu gosto. Ele me tratava com muito respeito. Era um extremo comparado a toda aquela implicância de meses atrás. Às vezes ele me olhava fixamente. Eu não entendia por que ele fazia isso. A minha maior preocupação era que ele não soubesse da minha doença. Eu tinha que dar um jeito de melhorar. Será que o transplante era mesmo a única solução? Pensei que poderia omitir a minha condição por algum tempo, mas a doença foi ficando mais forte e eu vim parar no hospital. Entrei na fila do transplante, mas parecia não haver ninguém compatível comigo. O médico chegou a me dizer que a gente precisava tomar uma atitude rapidamente, senão o pior iria acontecer. Foi então que apareceu um doador. Eu fiz de tudo para saber quem era, mas eles não queriam me informar. Diziam que isso era sigilo absoluto. Durante todo o tempo que passei no hospital, a minha longa recuperação, a dona Isabela vinha me visitar diariamente. Eu passei por maus momentos naquele hospital, mas o carinho daquela mulher, a dedicação que ela tinha a mim, era uma coisa inédita na minha vida, que me deixava muito emocionada. Como eu podia agradecer tudo que ela estava fazendo por mim? O meu patrão não apareceu nenhuma vez, e olha que eu fiquei internada por quase 2 meses. Eu sei que graças a Deus eu acabei me recuperando. Voltei ao meu trabalho e tudo voltou a ser como era. Tempos depois, a minha patroa me chamou para uma conversa. Queria saber como eu estava me sentindo e decidiu abrir o jogo comigo. Ela chorava, dizia que estava emocionada e não sabia se estava fazendo bem em me contar a verdade, mas que ela não podia mais viver com aquilo só para ela. Ela me falou que quem foi o doador do meu transplante foi o Sr. Hugo, o marido dela. Na hora eu tive um choque. Como ele pôde fazer uma coisa dessas por mim? Por que ele não me falou nada? Por que nunca foi me visitar no hospital? E foi aí que ela me contou que havia descoberto tudo, mas eu não sabia do que ela estava falando. Quando ela me perguntou sobre minha vida há exatos 42 anos atrás, eu não entendi o que ela queria dizer. Demorou um pouco até que eu me tocasse, mas os fatos vieram à minha mente e ela me lançou um olhar de cumplicidade. Ela acabou me contando tudo e foi assim que eu descobri que o Hugo era o filho que eu tinha abandonado quando engravidei de um homem que me abandonou. Hoje, apesar de saber que ele é o meu filho, o fruto do meu maior arrependimento, eu tenho que fingir que não sei de nada. Às vezes eu quero abraçar o meu filho, pedir perdão pelo que fiz, mas sei que ele
ele jamais me perdoou. Eu vim parar nessa casa porque ele quis. E eu não posso dizer que sei de tudo e nem agradecer por tudo que ele fez por mim. A vida me reservou essa ironia do destino. Eu nunca pensei que fosse um dia reencontrar o meu filho. Vivi arrependida e assombrada por essa culpa durante anos, mas eu tinha que seguir a minha vida. Hoje eu sei que o meu único refúgio é o silêncio, e por isso eu sofro. Se eu pudesse agradecer, se eu pudesse ao menos pedir perdão,